Olá, alunos, professor Luiz Paloski aqui, sejam muito bem-vindos. Aqui no canal eu falo sobre alguns conceitos de economia, finanças, matemática básica, tem uma série de vídeos, matemática financeira e também um pouquinho sobre agronegócio. E eu vou começar uma série de vídeos demonstrando como acessar bases de dados, sejam elas oficiais ou pelo menos de institutos de pesquisa, centros de pesquisa, que sejam confiáveis, tá? Então eu vou fazer uma série de vídeos explicando onde a gente encontra esses dados. Obviamente que eu vou estar falando de dados relacionados à economia e agronegócio, principalmente, tá? Primeiramente voltados para o agronegócio, depois falar um pouquinho mais sobre economia. Então, eu vou demonstrar como é que a gente acessa, onde a gente encontra, quais são esses dados e como que a gente obtém esses dados, tá? Vão ser bases de dados simples, obviamente, não vou aqui explicar nada muito rebuscado, é simplesmente onde encontrar esses dados, como baixar esses dados e como analisar, tá bem? E por que eu estou fazendo isso? Porque dados oficiais ou dados de centros de pesquisas, instituições de pesquisa confiáveis, eles são extremamente importantes, seja para você escrever um artigo científico, né? Às vezes você está lá fazendo seu TCC, seu TFG, fazendo algum trabalho da faculdade, e eu vou demonstrar como que a gente obtém, como que a gente baixa esses dados para poder fazer melhores análises. Então pode ser no trabalho científico, mas pode ser também para fazer um relatório para o local onde você trabalha, para fazer uma análise mercadológica, para fazer alguma análise de cenários, projetar determinados dados em um contexto um pouco mais rígido ali, né? Um pouco mais robusto de economia, por exemplo, de econometria, de estatística. Então, onde obter esses dados e como analisá-los. Ter dados confiáveis é sempre importante para que a gente tome decisões corretas, para que a gente enxergue o cenário correto, seja ele econômico, seja ele para minha empresa, seja, enfim, em qualquer contexto, né, dentro de um trabalho acadêmico, por exemplo, como que a gente executa isso, né, como que a gente faz isso da melhor qualidade, da melhor maneira, obtendo dados de qualidade, tá bem? Então a gente vai falar de alguns dados, por exemplo, do CPEA, né, falando especificamente do agronegócio, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Exalc-USP. A gente vai ver também alguns dados da Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que eles não são exatamente um instituto de pesquisa, mas trazem dados relevantes, né? Eles isolam alguns dados do agronegócio que a gente vai falar um pouquinho. Vou trazer também do IBGE, então a gente vai gastar um pouco mais de tempo falando do IBGE, porque o IBGE tem diversas bases e a gente vai focar em algumas delas, ora olhando para aspectos ligados ao agronegócio, ora para a economia, ora para aspectos demográficos, por exemplo. O site do Banco Mundial também é muito importante para coletar dados de outros países, da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Lá também vai ter dados do agronegócio, só que do mundo inteiro, então de produção, né? Você quer saber quanto que determinados países produzem, quem é o maior produtor de determinado produto, então a gente vai dar uma olhada. No IPEA Data, o IPEA Data, que é também um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele condensa alguns dados e facilita na hora da gente obter esses dados, principalmente os dados econômicos, que às vezes ficam mais desconexos e às vezes é difícil de você encontrar. O site do Banco Central, esse é um pouquinho mais complexo, né? O site do Banco Central, ele às vezes é muito difícil achar alguns dados ali, tem algumas séries descontinuadas, até por isso que o próprio IPEA Data nos auxilia nisso. O CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, lá você obtém dados justamente dos empregados, por exemplo. Então eu quero saber em quais setores da economia possuem uma determinada quantidade de trabalhadores, você pode olhar para o seu município, por exemplo. Eu quero olhar para o estado, quero olhar para todos os municípios do meu estado, ou quero olhar para todos os municípios do Brasil por setor. Isso é possível lá com esses dados do CAGED. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para a gente extrair dados de importação e exportação, por exemplo.
por tipo de produto, para onde a gente está mandando esses produtos, as nossas exportações, quais são os nossos principais mercados consumidores, de quem a gente mais importa, né, pensando em países, quais os tipos de produtos, quais os produtos que a gente mais exporta, mais importa também. E também do DataSUS. DataSUS, ele traz algumas informações importantes, sobretudo de saneamento, né? E alguns dados de saúde também, que às vezes é importante para dados, para análises econômicas, né? Você quer incorporar ali aos seus dados, à sua análise, um dado que não seja puramente econômico, mas que tenha algum sentido, como por exemplo dados de saneamento, tá bem? Então a gente vai ver, essas são algumas das bases, né, que eu listei aqui para ir fazendo esses vídeos passo a passo e demonstrando como a gente obtém esses dados, tá bem? Então, eu deixo aqui esse primeiro vídeo de abertura dessa série, né, falando do que a gente vai fazer. Eu fico à disposição para que vocês mandem, por exemplo, bases de dados talvez que eu não citei, que seria interessante de citar, de colocar, quem sabe eu faça um vídeo se eu souber extrair daquela base de dados, né? Então seria interessante também, onde eu encontro dados nesse contexto, dados sobre esse conteúdo. Então, se eu souber a base, eu também posso encaixar aqui e fazer novos vídeos relacionados a isso, tá bem? Então, agradeço a atenção. No próximo vídeo a gente vai falar inicialmente de bases mais simples, então o próprio CPEA, que já traz os dados todos estruturados, já tem um mecanismo ali para você baixar diretamente, e da Fiesp, que é basicamente um relatório que eles soltam de alguns dados ali, né? Então os dois primeiros, no próximo vídeo a gente vai falar do relatório do CPEA e da Fiesp também, né? Dos relatórios ali do CPEA e da Fiesp, tá bem? Muito obrigado, sucesso a todos e bons estudos!